Olá, eu quero examinar as escrituras com vocês hoje, só que eu não lerei os textos. Eu vou colocar como referência para vocês na hora que eu editar esse vídeo, mas eu vou só citar os acontecimentos, e se vocês quiserem, posteriormente, vocês pesquisem na Bíblia de vocês, porque aí vocês terão lido e saberão a história completa. Eu vou contar resumidamente, o resumo do resumo, com relação a um episódio da vida de Moisés. Quando Moisés tinha 40 anos, ele foi visitar seus irmãos hebreus e viu, eles eram escravos no Egito, e ele viu um egípcio espancando um deles. Ele ficou irado e matou esse egípcio. E aí ele julgou que ninguém soubesse. Quando ele descobriu que sabiam, ele temeu o faraó, achou que o faraó iria matá-lo, como o faraó quis matá-lo mesmo, só que ele fugiu, e ele foi para Midian. Quando ele fugiu para Midian e quando ele matou o egípcio, ele tinha cerca de 40 anos. Em Midian, ele passou 40 anos, já são 80. E depois ele retornou para o Egito. Nós vemos que no livro de Números diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Então nós temos Moisés assassinando um egípcio no livro de Êxodo, no capítulo 2, eu vou colocar aqui para vocês verem, e depois no livro de Números dizendo que Moisés era o homem mais manso da face da terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que passaram-se 40 anos e aí, desde o dia que ele assassinou o egípcio até o dia que foi revelado que ele era um homem mais manso da face da terra. Na vida dele todinha tinha passado cerca de 80 anos. Então, desde que ele nasceu até ele fazer 80 anos, Deus foi moldando Moisés para que ele fosse o homem mais manso da face da terra. Quando ele tinha 40 anos, ele foi um assassino. Logo, o que nós percebemos? Nós percebemos que Deus, com o decorrer do tempo, vai nos moldando como se nós fôssemos massinha. Nós somos barro na mão do oleiro. E o oleiro faz conosco aquilo que ele deseja. Todos nós seremos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo no final. Esse é o objetivo. Se você quiser, leia Romanos 8, 28 e 29, para você ter uma ideia. Então nós vemos que levou, no mínimo, 40 anos para que Deus amansasse, domasse Moisés. Todas essas coisas nos faz pensar, principalmente quando nós estamos atingindo a velhice. Eu farei 60 anos em março e eu serei oficialmente idoso. Então está bem próximo. Eu tenho aí mais 5 meses, no máximo, para me tornar um idoso. E aí eu me comparo com o Cláudio de antes e o Cláudio de agora. E nem se passaram 40 anos. Passaram-se aí 10 anos. De 10 anos para cá, a quantidade impressionante de mudanças que eu sofri. Só para dar um exemplo. Eu não curtia criança. Gostava de criança não. Achava criança muito chata. Que criança dá muito trabalho, dá birra. Os pais não sabem educar. Eu li muitos livros de educação de filhos. E aí eu coloquei em prática inúmeros. E muitos deram certo, outros não. Mas os pais, eles querem colocar os filhos diante do celular para o celular ser a babá deles, e aí eles não educam ninguém. E os filhos ficam cada vez piores. Alguns até batem nos pais. São mimizentos, birrentos. Querem tudo. Não entendem quando você não tem, ou quando você não pode desdar aquilo que eles querem. E isso me irritava muito. Eu tinha vontade de bater tanto nos filhos quanto nos pais.
Com o passar do tempo, Deus foi me amansando. Vamos supor que você não goste de crianças. E aí, o que Deus faz? Ele faz você conviver com elas, você descobre o encanto delas enquanto elas crescem, e elas crescem diante dos teus olhos, e aí despertam o teu amor, roubam o teu coração, e você passa a dedicar o seu tempo a elas, dedica parte da sua vida a elas. E no fim você fica maravilhado e completamente apaixonado por essa criança que hoje já não é mais criança, que já é quase adolescente, depois vai ser adolescente, depois vai ser jovem, depois, quando ela for se casar, quando ela for ter filhos, você continuará sendo absolutamente apaixonado por ela. Por quê? Porque Deus nos pega e nos doma. Ele faz conosco assim como ele fez com Moisés. Ele é o oleiro, nós somos o barro nas mãos dele. Ele faz com que nós tenhamos um coração de carne, não um coração de pedra. E, para isso, ele usa os nossos desafetos, que no fim nós estaremos amando. Ou no mínimo, quando nós não os amaremos, nós desejaremos todo o bem a eles. Mesmo que essas pessoas não convivam mais conosco, mesmo que fiquem para trás, mesmo que nós ficamos para trás, essa pessoa vai embora, são pessoas que fazem parte da construção do ser humano que nós somos hoje. E farão parte para sempre. Daqui, se eu viver mais 10 anos, 20 anos, essas pessoas serão tijolos nessa construção de Jesus em mim. Porque nós estamos aqui para construir, para moldar, para forjar Cristo em nós. Cada um de nós. Todos seremos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Seremos todos pequenos Cristos, luzeiros. E viveremos em paz, e seremos felizes. E continuaremos aprendendo para sempre. Porém, enquanto nós estamos atravessando toda essa universidade da vida, vai doer. Porque tudo dói. Imagina só, você coloca um aparelho nos dentes. O aparelho, você vai apertando o aparelho, ele vai forçando os dentes a ficarem na posição correta. Mas isso dói, isso é incômodo, isso incomoda muito, isso dói bastante, isso leva muito tempo. E assim é que Deus faz com a nossa personalidade, com o nosso caráter. Ele nos molda até nós ficarmos do jeito que Ele planejou que nós fôssemos. Então, não se preocupe se hoje você é uma pessoa violenta, nervosa, impaciente, até o final da sua vida. Se você for uma pessoa de Deus, se você for alguém que aceita aquilo que Deus está fazendo na tua vida, e você crê em Jesus, você crê no Evangelho, você crê em Deus, aí você tem o Espírito Santo que te consola, que te conforta e que te ajudará. E aí você será a pessoa que Deus criou você para ser, no final. Todos seremos. Glória a Deus.